Wait, are you on Facebook? What? He's asking for your number. And so am I. You both want my number? Very much so, yeah. Yeah. Okay, well, I'm not a homewrecker. We don't live together. It's an open relationship. Ok, chegou o momento. Depois do que pareceu ser um ano depois do trailer, finalmente Challengers chegou nos cinemas. Eu sei que foi em agosto de 2023 porque assim que saíram aquelas imagens da Zendaya na cama com os dois, começou aquela bobeira da internet que algumas pessoas têm de falar sobre não monogamia, da mesma forma que pessoas conservadoras e intolerantes falam sobre minorias, sabe? Então, nesse vídeo foi tudo 100% especulação sobre o filme. Que ao finalmente estrear, aconteceu o que eu mais temia. Não foi pro cinema péssimo da minha cidade que só passa filme de terror e de bonequinho. Lá não passou nem ao menos o último filme do Scorsese, pra vocês terem uma ideia. Mas, de alguma forma, eu ia assistir o mais recente projeto do Luca Guadagnino, o mesmo diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, até porque, como quem vê meus vídeos e acompanha meu trabalho sabe muito bem, eu gosto bastante de tênis. Inclusive, uma história engraçada, eu já vi esse filme 2 vezes e nas 2 foram no mesmo dia que eu tinha jogado, que eu acho, sei lá, uma coincidência agradável. Mas afinal, sobre o que é o Challengers, ou rivais? Além de tênis e tesão, é claro. O filme começa numa partida de tênis e aqui eu tenho que dizer que apesar de eu ter acertado, que aquele olhar da Zendaya que tá na thumbnail era pros dois se pegando, eu errei ao achar que o foco desse filme seria o US Open. Porque a partida dos dois nos tempos atuais, que na verdade é 2019, provavelmente porque o roteiro não queria ter que lidar com pandemia, se passa num Challenger, um torneio minúsculo quando comparado ao previamente mencionado. Para quem não entende nada de tênis, me permita elaborar um pouco. Ao longo do ano existem 4 Grand Slams e uma série de torneios da ATP, que são coisas separadas, mas todos valem pontos no ranking, que é muito importante no mundo do tênis e no filme nem tanto, apenas um pouco. Em termos de pontos, o maior torneio ATP são os Masters 1000, que valem exatamente isso de pontos. Existem também os torneios ATP 500, tipo o Rio Open, e os ATPs 250, dos quais existem vários pelo mundo ao longo do ano. Os Grand Slams, tipo o US Open ou o Wimbledon, aquele que os caras só podem jogar usando branco e jogam na grama, ou o Australia Open no começo do ano e o Roland Garros, que o Guga ganhou 3 vezes, valem 2.000 pontos. Torneios de nível Challenger valem de 50 a 100 pontos pro vencedor, ou seja, esses troféus não valem nem o equivalente a chegar na segunda rodada de um torneio maior. Então, por que esse filme começa com uma partida tão intensa entre o Art Donaldson, estrela do tênis que tem 6 Grand Slams na carreira, 2 de cada, exceto um US Open, contra o Patrick Sveg, um dos muitos tenistas abaixo do número 100, que ao invés de ser um milionário acaba perdendo dinheiro só pra poder competir? E o que a Zendaya tem a ver com tudo isso? Bom, o filme se desenrola exatamente sobre isso. Sobre a relação mega complexa e gostosa de acompanhar de 3 pessoas completamente diferentes uma da outra, mas que cada um ama os outros dois de uma forma também diferente e alheia à relação dos outros 2 indivíduos. É uma comédia romântica cheia de sensualidade e centrada no meu esporte preferido. Tudo isso sendo dirigida por um excelente autor. Não tinha como eu achar menos do que maravilhoso. Mas vamos lá. O filme é estruturado em 3 sets, o que o meu amigo me disse que seria algo óbvio e realmente parece ser uma decisão de roteiro bem óbvia e fácil, ainda mais considerando que se o filme realmente se passasse no US Open, seria uma partida de melhor de 5 sets, o que quebraria o incrível ritmo que rivais têm, usando aquela música techno de uma forma que empolga até quem nunca deu a mínima para esse esporte de playboy. A gente corta para 13 anos antes, que é quando se passa toda aquela coisa do trailer, dos dois serem melhores amigos desde os 12 anos, deles participando do US Open Juvenil, onde eles acabaram de ganhar o troféu de duplas, e vão então assistir a final feminina no dia anterior à final masculina, que seria óbvio entre os dois. E só pra vocês saberem, esse horário parece simplesmente apropriado e distorcido pra funcionar dentro do roteiro, mas é desse jeito que normalmente rolam os torneios de tênis mesmo. A final feminina no sábado e a masculina no domingo. E a de duplas no dia anterior, tá tudo certinho
filme de verdade. Os dois imediatamente ficam completa e perdidamente apaixonados pela Tashi Duncan, que joga como uma louca agressiva, porém muito técnica e obcecada pelo jogo. E parabéns a Zendaya, que mesmo acertando uma bolinha de CGI, estava convencendo como uma excelente jogadora de tênis. Os rapazes também são muito bem desenvolvidos no filme no quesito jogo. Por exemplo, o Patrick tem aquele saque que ele faz umas coisas com a raquete atrás da cabeça. O Art tem a coisa do tique de pôr a bola na garganta da raquete, que acaba sendo extremamente importante. E talvez o detalhe mais gostosinho de todos é que o loirinho tem o backhand de uma mão só, normalmente associado com classe e controle, e ele também tem a sua própria linha de raquetes da Wilson, enquanto o Patrick bate com as duas mãos no backhand e usa um elástico amarrado como antivibrador, que remetem tanto à força bruta quanto a um cara que realmente não tem o equipamento de um top 10 do mundo. Até nas roupas que eles usam isso tá muito refletido. O Art é patrocinado pela mesma empresa que patrocinava o Roger Federer no fim da carreira, e ele usa o tênis da marca do ex-tenista suíço. Já o Patrick usa um kit de uma marca que eu nunca ouvi falar, mas que de alguma forma combina muito bem com ele, aquelas cores malucas e o short xadrez. Voltando ao plot do filme, depois da Zendaya ganhar o US Open juvenil, que no mundo real é uma honra, claro, mas nunca foi garantia de que os vencedores seriam grandes tenistas no futuro, os dois vão pra festa pra, no mínimo, pegar uma breve visão dessa mulher apaixonante. Os dois completamente infatuados. E eles conseguem um momento a sós com ela, fumando um cigarro, olhando a brisa do mar e flertando. O que assim é uma experiência que eu recomendo a ser feita pra quem não viveu isso ainda. Eles a convidam de bobeira pro quarto, com a certeza de que ela jamais iria. Aí nós voltamos pra coisa do trailer, com ela se divertindo, pegando os dois, fazendo os dois se pegarem. Mas aí, antes de virar uma foda 3 de fato, ela para tudo da forma mais cínica e controladora do mundo e diz que não é uma destruidora de lares. E com os dois insistindo que querem muito, ela diz que o vencedor da partida no dia seguinte ganharia o número dela. E por mais que achemos que iria pro lado do Art, que na atualidade é um tenista condecorado, casado com a Zendaya e muito melhor que o parceiro, que é um atleta que decepcionou todas as grandes expectativas postas nele, quem ganha essa partida e o número da Tashi é o Patrick. Fala do Krusty Krab? Não, fala o Patrick. A coisa é que o Art e a Tashi vão para a mesma faculdade, o que é algo que somente americanos considerariam depois de ganhar um US Open juvenil ao invés de virarem tenistas profissionais. É aí que rola a cena que você talvez já tenha visto rodando pelo Twitter, dos dois amigos coladinhos com churros se olhando nos olhos. Ela acontece porque o loirinho tenta de alguma forma sabotar a relação dos dois de tão apaixonado que ele tá na Zendaya. A reação do outro, no entanto, ao saber disso, é de ficar genuinamente feliz por ele estar empolgado assim com algo, mesmo que esse algo fosse a namorada dele. E também um pouco de tesão, afinal, é esse tipo de filme, graças a Deus. Mas com personalidades tão fortes e gritantes, o Patrick e a Tashi brigam quando estão prestes a transar, falando sobre tênis e sobre o amigo dele, até o ponto que o Patrick se cansa desse jeito frio e obcecado da Tashi, que não dá o braço a torcer por nada que não tenha a ver com esporte. A briga dos dois é basicamente ele tentando se conectar no nível humano e amoroso, e ela se recusando a se abrir e deixar de brincar com a coisa do tesão em termos de tênis. Os dois meio que terminam e ele pega sem querer a camiseta dela escrito I told you. E ela vai estressada pro jogo que no grande panorama do mundo do tênis não valia porra nenhuma. Era só uma partida universitária americana. É nessa partida que ela destrói o próprio joelho de uma forma irreparável. Ela pode até andar normalmente depois, mas jamais poderia jogar profissionalmente em alto nível. Não que antes ela fosse uma pessoa doce, mas agora o amor dela pelos dois não tem espaço nenhum perto da frustração e da amargura de não poder realizar o que ela queria e trabalhou a vida toda para. Fica claro o filme todo que enquanto os dois estão competindo pelo afeto e pela atenção dela, ela tá no máximo vivendo o sonho dela através de um deles e lutando contra o tesão e o ódio que ela sente pelo outro. E o roteiro e a direção desse filme, pelo amor de Deus. Claramente escrito por alguém que entende muito de tênis e sobre pessoas e sobre conflitos internos. O Patrick tem essa aura de menino que nunca cresceu, mas tem esse charme inabalável. E por mais que a Tashi odeie isso, consegue entender ela de uma forma que supera as mentiras que ela diz pra si mesma em voz alta. O Art é completamente submisso em termos de dinâmica de relações
aos dois. Pelo menos no começo do filme, antes de entrar num relacionamento que claramente não é saudável pra ele, mas que é a única coisa que ele consegue querer no mundo. A ponto de cortar contato com o melhor amigo dele, que é muito mais do que as pessoas chamam de alma gêmea pra ele, do que a esposa sequer poderia ser capaz de querer. Ele é fascinado e apaixonado pelos outros dois, a ponto de que esse ressentimento aparece em forma de uma confiança falsa na cena da sauna, que vocês vão ter que assistir por vocês mesmos, afinal esse não é um canal de resumos. E, nossa, o final, previsível? Provavelmente. Oferece uma redenção talvez não merecida à personagem da Zendaya? Talvez. Me fez sentir um alívio e catarse e felicidade enorme? Com certeza. Eu não vou entrar em detalhes porque realmente espero que toda e qualquer pessoa que ainda esteja assistindo esse vídeo vá assistir Challengers em algum momento. Mas como alguém que recebeu muito mais do que esperava de um filme que eu já sabia que ia ser bom, foi maravilhoso ver os dois jogando tênis, sorrindo um pro outro e dizendo não a tudo. Às mágoas, aos ressentimentos, às traições de confiança e dizendo sim pra voltarem a se divertir como dois caras que tinham perdido o tesão no tênis e na vida e que não dão mais a mínima para esse torneio minúsculo. Muito obrigado a todos os envolvidos por esse filme, eu ainda vou assistir ele muitas vezes ao longo da minha vida, sem dúvidas. E para quem ainda tá aqui, eu queria dizer algo sobre a coisa dos vídeos exclusivos pros membros e tudo mais. Eu tive um abril meio complicado por causa de burnout, de tanto vídeo gigante que eu fiz em março, e só consegui voltar a fazer algo sobre agora. Mas eles vão vir e a cabeça tá voltando pro lugar. E é isso. Até o próximo vídeo que vai ser sobre chocolate com pimenta. Tchau.